Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha, né, de estequiometria 2, em que envolve o número de átomos e moléculas, os volumes gasosos e as reações sucessivas. É uma continuação da outra aula, então cada aula eu estou fazendo uma revisão para que tenha um entendimento um pouco melhor, né, sobre o que a gente está trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para a estequiometria é lembrar das relações numéricas. Ai, professora, mas é chato, eu vou ter que voltar? Vai ter que voltar, porque se eu dei esses conteúdos, é porque a gente vai precisar. Então, o que que diz quando eu estabeleço as minhas relações, né? Porque a estequiometria, o cálculo vai partir das relações numéricas. Então, o que que eu estabeleço? Que em 1 mol, né, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Aqui a gente vai escrever de outra caneta. Pode ser átomos, pode ser moléculas e pode ser íons, né? Vai ser de acordo com o que o probleminha pedir. Que equivale, né? Que equivale a massa molar, né? Em que eu tenho que ter? Grama por mol. Que equivale, né, ao volume de quanto? 22,4 litros. Mas quando que eu vou usar esse volume? Somente quando estiver na CNTP, né? Essa é a minha relação, porque toda estequiometria, a gente já acha o número de mol a partir da reação, da equação química. E daí, conforme o que eu vou pedindo nos problemas, conforme o problema vai me pedindo, é o que eu vou encontrando. Eu transformo em volume, eu transformo em massa, eu passo para molécula, átomo ou íon. Então, é uma relação de números, é uma relação de equivalências. Então, tem que prestar atenção e tem que voltar no conteúdo se for necessário. Os nossos volumes gasosos, como é que funciona? Se eu tiver na CNTP, né? O que a CNTP me diz? Então, se eu tiver na CNTP, o que é a CNTP? A CNTP é a pressão 1 atm e a temperatura 273 Kelvin, né? Esse 1 atm é a mesma coisa, o equivalente, né, a 101.325 Pascal. E aí, esse volume, quando ele estiver nessas condições, né, o que que diz? Que em 1 mol eu vou ter, né, 22,4 litros. Em 1 mol eu vou ter isso. Se eu tiver 2 mols, eu vou multiplicar. Se eu tiver 3, eu vou também multiplicar. Certo? Então, se eu tiver na CNTP, eu tenho 1 mol equivalente a 22,4 litros. Certo? Aqui a gente está detalhando mais, mas é uma relação numérica. E se eu estiver fora da CNTP, fora dela, como é que eu faço para calcular? Então, vai ser assim, ó. Fora da CNTP, eu calculo pela equação de Clapeyron. Clapeyron, né? Qual é a equação de Clapeyron? É o P
vezes V igual N vezes R vezes T. Essa é a equação de Clapeyron, né? Essa é a equação de Clapeyron. Então, vamos ver aqui. Então, o que é o P? O P é a pressão, né? O V é o volume. O N é a quantidade de matéria em mol, que eu posso calcular, se eu não tiver no meu problema, pela fórmula N é igual a M sobre a massa molar. É a minha equação. Todas as equações que a gente já aprendeu, a gente vai utilizar. Aqui, eu só estou relembrando. O R é a constante universal dos gases. Ok? E o T é a temperatura em que? Em Kelvin. Correto? Tudo que a gente já estudou, a gente usa na estequiometria. Tudo mesmo. Então, a estequiometria, ela faz muitas relações numéricas, relação com o volume. Então, eu tenho que saber de onde sai, para onde vai, como é que eu calculo, certo? E as reações sucessivas, né? O que é uma reação sucessiva? Às vezes, para eu calcular, para eu produzir uma substância, eu preciso fazer muitas reações. Faço a reação, obtenho um produto, a partir desse produto eu faço outra reação, obtenho outro produto, e a partir de outra reação obtenho outro produto. Posso ter duas reações até o objetivo que eu quero, ou posso ter mais. Vai depender do produto que eu vou trabalhar, que eu vou querer buscar, né? O meu objetivo de produto. Então, essas reações, ela vai gerando sempre um produto para que eu obtenha um outro produto no final. Então, as reações sucessivas, como é que a gente deve estabelecer na estequiometria, né? A gente deve escrever todas as reações envolvidas. Se elas não estiverem balanceadas, a gente deve balancear cada uma das equações. A gente deve fazer a soma algébrica das equações. Soma algébrica, o que é? Porque eu estou somando as letras, mas as letras são substâncias, né? Então, a gente fala que é algébrica das equações. E, ao final, ela vai gerar uma única equação. Essa única equação a gente chama de equação global, que é a última, que aqui vão ter as substâncias que eu usei até ao que eu produzi, a que eu queria, retirando do meio delas equações intermediárias, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe só um exemplinho, mas vocês têm esse exemplo, mas eu vou explicar novamente. A gente precisa produzir o ácido sulfúrico, H2SO4. A gente parte do enxofre com uma reação com oxigênio. A gente gerou
SO2. A partir desse SO2, a gente vai fazer outra equação. A gente reage com meia molécula de gás oxigênio, que vai gerar o SO3. Agora, o SO3, eu vou reagir com a água e nessa reação eu obtenho o ácido sulfúrico. Como é que eu faço agora? Agora eu vou somar. Minha equação estão balanceadas, é isso que eu tenho que olhar. Eu vou somar. O que eu posso cortar? Eu posso cortar só reagente com produto. Eu não posso cortar produto com produto. Tem que ser reagente com produto. Então, aqui, eu posso cortar com esse. E o SO3, eu posso cortar com esse SO3. Agora, eu posso cortar mais algum? Não, aqui está todo mundo no produto, eu não posso cortar. Certo? Porque não vai anular. Eles não vão se anular. Então, eu tenho... Ah, mas eu posso cortar esse com esse? Não posso. Eu tenho que cortar a minha equação, a minha reação que está acontecendo certinho. Eu não posso formar um subproduto do que não houve, né? Então, vamos somar. Aqui, só tem um enxofre, mais a soma de 1, né? 1, que tá aqui na frente, O2 mais meio O2, eu vou ter 3 meios de O2. Agora, eu tenho mais aqui, ó, mais a água, que vai gerar o meu ácido sulfúrico, que é a reação que eu queria. E essa reação é chamada de equação global. Parece difícil, gente, mas não é, ela é bem fácil. É só eu prestar muita atenção. Porque quando o problema traz essa que eu resolvo através das reações sucessivas, ela vai dar umas 2 ou 3 reações. Aí eu já sei que eu tenho que achar a equação global. E a partir do que eu achei a equação global, eu continuo a minha estequiometria como se não tivesse as reações sucessivas, como se eu só tivesse a reação global. A partir dali, eu calculo normalmente, né? Passo a passo.